Desde os primórdios do cristianismo, a liderança da Igreja tem sido um tema de grande debate e controvérsia. A figura do Papa como líder supremo é infalível, é um conceito profundamente enraizado na tradição da Igreja Católica Romana. No entanto, este documentário pretende explorar as bases bíblicas que questionam a existência do papado, analisando como a figura do Papa evoluiu ao longo dos séculos e o impacto disso na verdadeira essência dos ensinamentos de Cristo. Fundamentos bíblicos e teológicos. Em Mateus 16, 18, 19, encontramos a famosa declaração de Jesus a Pedro: "E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Esta passagem é frequentemente usada para justificar a primazia de Pedro e, por extensão, a instituição do papado. No entanto, para compreender adequadamente esta passagem, é essencial considerar vários aspectos. Pedro era casado, como indicado em Mateus 8,14, onde ele é descrito como tendo uma sogra. O celibato, que é exigido dos papas, não era uma prática presente na época de Pedro. A exigência de celibato para o clero surgiu mais tarde na história da Igreja e reflete uma mudança nas práticas eclesiásticas. Pedro não era infalível. Em Gálatas 2, 11, 14, encontramos um relato de Paulo repreendendo Pedro por sua hipocrisia. Pedro havia agido de maneira inconsistente com o Evangelho, o que demonstra que ele não era infalível. A ideia de infalibilidade papal, portanto, não encontra apoio nas Escrituras e é uma construção teológica posterior. Doutrina dos apóstolos. A Igreja primitiva perseverava na doutrina de todos os apóstolos, não apenas na de Pedro. Atos 2:42 afirma que os primeiros cristãos dedicavam-se à doutrina dos apóstolos. Isso sugere uma estrutura colegiada de liderança, onde a autoridade não era centrada em uma única pessoa. Jesus é o verdadeiro fundamento. Em 1 Coríntios 3:11, Paulo afirma que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro mesmo reconhece Jesus como a principal pedra angular em 1 Pedro 2:7. Essa afirmação de Pedro reflete que Cristo é a verdadeira base da Igreja, e qualquer referência a Pedro como pedra deve ser vista no contexto da primazia de Cristo. Liderança colegiada. No Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, Pedro participa das discussões, mas Tiago preside e dá o parecer final. As chaves do reino dos céus, mencionadas em Mateus 16:19, foram também entregues a todos os discípulos, como registrado em Mateus 18:18, indicando que a autoridade estava distribuída entre todos os apóstolos e não centralizada em Pedro. Adversidades e filosofias humanas. Em Colossenses 2:8-15, Paulo adverte contra filosofias e tradições humanas que desviam os cristãos dos ensinamentos de Cristo. Ele enfatiza que Cristo é o único cabeça da Igreja e não há necessidade de intermediários humanos que assumam um papel de supremacia espiritual. Este contexto alerta contra a inserção de tradições e filosofias que podem desviar a Igreja dos ensinamentos originais. Desenvolvimento histórico do papado. Nos primeiros séculos, a estrutura da Igreja cristã era descentralizada. A liderança era exercida por um modelo colegiado de bispos, presbíteros e diáconos. Cada cidade ou região tinha seu próprio bispo, responsável por liderar a comunidade cristã local. Essa estrutura refletia uma liderança distribuída, onde as decisões eram tomadas coletivamente. Concílios regionais. Importantes decisões doutrinárias e administrativas eram discutidas em concílios regionais. Esses encontros permitiam a colaboração entre diversos bispos, enfatizando uma abordagem colegiada e colaborativa. O Concílio de Jerusalém é um exemplo significativo da estrutura colegiada da Igreja primitiva. Pedro, Paulo e Tiago
Participaram das discussões sobre a necessidade da circuncisão e da observância da lei judaica pelos cristãos gentios. Embora Pedro tenha proferido sua opinião, foi Tiago quem presidiu a reunião e deu o parecer final. Este evento demonstra a ausência de uma liderança centralizada e a natureza colaborativa da tomada de decisões na igreja primitiva. Crescimento do prestígio romano. Durante este período, a cidade de Roma começou a ganhar prestígio devido à sua posição política e à associação com Pedro e Paulo, ambos mártires importantes para a comunidade cristã. Cipriano, bispo de Cartago, reconhecia a importância do bispo de Roma, mas defendia a autonomia das igrejas locais. Ele argumentava que a unidade da igreja não se baseava em uma única figura de autoridade, mas na colegialidade dos bispos. Declarações papais. Damaso I reivindicou a primazia do bispo de Roma, alegando ser o sucessor de Pedro. Essa reivindicação representou um passo inicial na tentativa de centralização da autoridade na figura do Papa, estabelecendo uma base para a futura supremacia papal. Leão I, também conhecido como Leão Magno, foi um dos primeiros papas a afirmar claramente a supremacia papal. Ele utilizou argumentos teológicos e históricos para justificar a autoridade do Papa sobre toda a Igreja, um passo crucial na consolidação do poder papal. Durante este período, a relação entre o Papa e o imperador bizantino foi marcada por complexidade e disputa pela influência sobre a cristandade. O Grande Cisma, ocorrido em 1054, dividiu a Igreja em católica romana e ortodoxa oriental. O conflito entre as duas tradições refletia as tensões entre as visões e práticas diferentes, com a Igreja Católica Romana consolidando a figura do Papa como líder supremo. Gregório, o Grande. Papa Gregório I desempenhou um papel crucial na administração e organização da Igreja. Ele implementou reformas litúrgicas e administrativas que fortaleceram a autoridade papal e ajudaram a estabelecer a estrutura organizacional da Igreja Católica Romana. Suas reformas incluíram a codificação de práticas litúrgicas e a centralização do poder papal. Durante a Idade Média, o papado atingiu seu apogeu, com o Papa exercendo um poder significativo sobre a vida política e religiosa da Europa. Gregório VII introduziu a Reforma Gregoriana, uma série de reformas destinadas a reforçar a disciplina clerical e a centralização da autoridade papal. O conflito sobre a investidura dos bispos, conhecido como a Questão das Investiduras, foi um ponto central na afirmação da autoridade papal. Este acordo resolveu temporariamente a disputa sobre a investidura dos bispos, reconhecendo a autoridade do Papa na nomeação dos bispos, mas permitindo ao imperador influenciar o processo. A Concordata de Worms representou um compromisso entre o papado e o império, equilibrando as influências de ambos. Sob Inocêncio III, o papado atingiu seu apogeu, com o Papa exercendo poder temporal e espiritual sobre grande parte da Europa. Inocêncio III conseguiu intervir em questões políticas e sociais em vários reinos europeus, reforçando a supremacia papal. Reforma protestante e declínio do poder papal, século XVI. A crítica de Martinho Lutero à venda de indulgências e à corrupção na Igreja marcou o início da Reforma Protestante. Lutero desafiou diretamente a autoridade papal e questionou práticas da Igreja Católica, levando à fragmentação da cristandade ocidental. A publicação das 95 teses de Lutero, em 1517, é frequentemente vista como o ponto de partida da Reforma Protestante. A reforma resultou na emergência de várias denominações protestantes que rejeitaram a autoridade do Papa e reformaram práticas e doutrinas da Igreja. Em resposta à reforma protestante, a Igreja Católica convocou o Concílio de Trento para abordar questões doutrinárias e reformar a prática eclesiástica. O concílio reafirmou a autoridade papal e as doutrinas tradicionais da Igreja, mas também introduziu algumas reformas internas. Conclusão. Após a passagem de Pedro, a introdução de filosofias e tradições humanas começou a desviar os ensinamentos originais de Cristo.
A instituição do papado, que inicialmente pode ter surgido como uma tentativa de centralização da autoridade e liderança, evoluiu ao longo dos séculos para se tornar uma figura de supremacia que frequentemente desafiou a verdadeira essência do Evangelho. O papado passou por uma transformação significativa, com a figura do Papa assumindo um papel de liderança suprema e infalível, o que muitas vezes contradizia a natureza colegiada e distribuída da liderança na Igreja primitiva. A influência de filosofias e tradições humanas moldou a prática e a teologia da Igreja Católica Romana, afastando-se das práticas e ensinamentos originais dos primeiros cristãos. Diante desses fatos históricos e teológicos, será que estamos seguindo a verdadeira essência dos ensinamentos de Cristo ou permitimos que tradições e filosofias humanas distorçam a mensagem original do Evangelho? Vou ficando por aqui. Seu apoio é essencial para que eu continue trazendo conteúdos como este. Não esqueça de compartilhar seu conhecimento e deixar seu like.